Olá, gente, está começando agora mais um vídeo aqui do canal. Tá na quarentena, o penúltimo vídeo dessa série de especiais aqui do canal, pendentes em relação ao ano de 2020. O vídeo de hoje é sobre um dos grandes clássicos da nossa teledramaturgia, que completou 25 anos de sua exibição original no dia 22 de julho de 2020. Ela foi escrita por Carlos Lombardi, dirigida por Ricardo Waddington, exibida originalmente no ano de 1995, no horário das 7, com 233 capítulos, e protagonizada por Beth Lago, Elizabeth Savala, Cristiano Oliveira e Letícia Spiller, seus respectivos personagens, Abigail, Auxiliadora, Tatiana e Babalu. Estamos falando de 4x4. Roda a vinheta ao som de Picadinho de Macho, de Sandra de Sá. Malhado Judas, vou lá acabar o macho, que a meta é se vingar. 4 carros dirigidos por 4 mulheres descontroladas se chocam no caótico trânsito do Rio de Janeiro. Assim se dá o encontro entre a dondoca Abigail, a dona de casa auxiliadora, a tímida secretária Tatiana e a manicure Babalu. Elas acabam presas na mesma cela e bastam alguns minutos para descobrirem que, naquele mesmo dia, todas haviam perdido o homem amado. Uma por todas, todas por uma. Elas decidem se unir no projeto de vingança contra seus algozes, desejando a eles a mesma dor que sentiam. Os alvos são Gustavo, Alcebiades, Fortunato e Raí, par de cada uma respectivamente. Com o decorrer do tempo, tornam-se grandes amigas e cúmplices, sempre se esforçando para infernizar a vida de seus ex-parceiros. Originalmente, 4x4 estrearia apenas no final de 1995, porém a telenovela que substituiria a viagem foi cancelada há 2 meses da estreia e, em setembro de 1994, Carlos Lombardi foi avisado pelo diretor de programação, Mário Lúcio Vaz, que seu projeto foi adiantado e entraria no ar em apenas 56 dias. Na época, o autor havia apenas avisado ao diretor do que se trataria essa novela, mas não havia nem escrito a sinopse ainda, tendo que desenvolver toda a história e entregar os 10 primeiros capítulos num mês, para que as gravações iniciais ocorressem 2 semanas antes da estreia. O primeiro capítulo terminou de ser editado no dia de sua exibição. Quando Boni, então diretor da Rede Globo, retornou de férias e viu as chamadas da novela no ar, mandou tirar e cancelar a trama a 1 semana da estreia por não concordar com a temática feminista. Porém, Mário Lúcio convenceu que a trama estava coerente com o universo jovem da época e teria boa aceitação do público. Pelo previsto, foi permitido para Lombardi que a novela teria apenas 120 capítulos e seria mais curta que o normal. Porém, logo no dia da estreia, a trama foi anunciada com 160, e ao longo dela foi sendo esticada gradativamente até atingir 233 capítulos, devido à boa repercussão na audiência. O autor declarou que sua intenção era exatamente apresentar uma comédia leve e rasgada, para fazer contraponto à antecessora que era densa e dramática, e citou como referências a telenovela Guerra dos Sexos, de 1983, e o filme Ela é o Diabo, de 1989, que tinham como temática a revanche das mulheres. 4x4 foi citada como inovadora por trazer 4 protagonistas mulheres, em vez de um casal central, como era o padrão das telenovelas até então. Carlos escreveu as 4 protagonistas para serem interpretadas por Eliane Jardine, Bruna Lombardi, Malu Marder e Adriana Esteves, como Auxiliadora, Abigail, Tatiana e Babalu, respectivamente. Porém, nenhuma delas acabou integrando a obra. Bruno e Adriana recusaram. A primeira não queria deixar a manchete, onde apresentava urgente de expressão, enquanto a segunda enfrentava uma crise de depressão pelas críticas que recebeu em Renascer, as quais fizeram ela rescindir seu contrato com a Rede Globo naquela época. Já Eliana e Malu foram barradas pela direção, uma por ser considerada ainda crua em seus papéis anteriores, enquanto a outra estava reservada para Irmãos Coragem, a qual nunca chegou a integrar.
No lugar delas, foram escaladas Elizabeth Savala, Beth Lago, Cristiano Oliveira e Letícia Spiller, que originalmente interpretaria Duda, papel que passou para Luana Piovani. Alexandre Frota chegou a ser escalado como Raí, porém foi substituído por Marcelo Novaes quando Ricardo Oddton assumiu a direção. Em abril de 1995, Diogo Vilela pediu para deixar a trama por estar descontente com seu pouco espaço, uma vez que o romance entre Tatiana e Bruno havia ganhado público e seu personagem Fortunato ficou sem função. Na mesma época, Drica Moraes também pediu para deixar o elenco, uma vez que já tinha programado gravar o filme As Meninas, e não contava com o esticamento da novela em mais de 3 meses. Já Bianca Bridgeton ficou descontente com o encaminhamento de sua personagem na reta final, que se tornaria uma compulsiva sexual louca e seria internada numa clínica psiquiátrica junto com o personagem de Marcelo Serrado, e se recusou a continuar gravando, sendo que seu desfecho foi apenas descrito pelos personagens. Devido à rejeição do público para o romance de Gustavo e Auxiliadora, Elizabeth Savala acabou sendo afastada da trama principal e mudou-se para o núcleo de Neuza Borges e Tony Tornado, onde passou a interpretar a mulata Maria do Socorro e ganhou uma veia cômica, sendo explicado que ela havia se arrependido de ter traído as amigas. O figurino das personagens criado pelo estilista Lessa de Lacerda se tornou extremamente popular entre o público, sendo que entre 1994 e 1995 foi constatado que o tamanco de madeira com meia colorida e o cropped de ciganinha com os ombros caídos, utilizados pela personagem Letícia Spiller, eram os itens mais procurados em lojas e inspiraram redes de varejo a lançarem coleções semelhantes. Outro item altamente comercializado foram os prendedores de cabelo gigantes e exagerados, também utilizados pela personagem. Os cortes de cabelo de Elizabeth Savala, um Chanel com franja, e de Beth Lago, um curto alongado jogado para trás, eram os mais buscados entre mulheres mais velhas nos salões de cabeleireiro. Além disso, gírias como bofe, homem bonito, mona, homossexual ou amiga mulher, uó, algo ruim, e babado, fofoca, que até então eram utilizados apenas no universo LGBT, se tornaram constantes nos diálogos da personagem Letícia e passaram a ser utilizados pelo público geral. Letícia Spiller, ex-paquita do Show da Xuxa de 1986, foi considerada pela mídia a atriz revelação por conta de sua atuação como Babalu, uma personagem sexy, desbocada e barraqueira. Letícia Spiller conta que se inspirou na Mônica, personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza, para compor a manicure suburbana. A bolsinha com que ela acertava Raí, toda vez que se irritava com ele, fazia às vezes o coelhinho Sansão. Na opinião da atriz, Babalu era impulsiva e indignada como a Mônica, e tinha também o senso da justiça da personagem dos quadrinhos. Toda vez que ficava encabulada ou confusa, Babalu coçava a nuca com rapidez, um trejeito que marcou a personagem. A atriz Beth Lago se destacou na novela com seu humor refinado. Em uma cena hilária, uma barata sobe por sua roupa e ela tem um ataque histérico. Os gritos de pânico são da própria atriz, que não precisou fingir o desconforto pelo qual passava a personagem. Segundo o autor Carlos Lombardi, a trama de Bruno e Gustavo, que disputavam a guarda da menina Ângela, foi inspirada em histórias semelhantes criadas para Bebê a Bordo, novela de 1985, e Perigosas Peruas, novela de 1992. O ator Cadu Moliterno inspirou-se no personagem Mário Fofoca, interpretado por Luiz Gustavo na novela Tititi, de 1985, para criar o detetive atrapalhado Samuel Sapa da Fora. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original nos anos de 1994 e 1995, 43,56 pontos de Ibope, quando a média horária era 40. Ela foi exibida entre as novelas A Viagem e Cara e Coroa, com 233 capítulos. Em sua primeira e única exibição por enquanto vale a pena ver de novo, nos anos de 1998 e 1999, teve como média geral 20,57 pontos de Ibope, quando a meta do horário era 20. Ela foi exibida entre O Salvador da Pátria e O Rei do Gado, com 140 capítulos.
Dando agora opinião sobre a novela, acho que 4x4 é a catarse do Carlos Lombardi, né? Acho que, assim, claro que ele escreveu outros sucessos na carreira dele, como Bebê a Bordo, Perigosas Peruas, Vereda Tropical, né? Que foi tema, inclusive, do segundo vídeo dos especiais de fevereiro, Kubanacan, entre outras, mas eu acho que 4x4 marcou mais a carreira dele. Pelo menos pra mim, eu acho. É, Justamente pela temática de mulheres protagonistas que não era algo tão comum na época. Hoje em dia é algo comum, por exemplo, em Amor de Mãe, são três protagonistas, né? Regina Casé, Adriana Esteves e a Thaís Araújo. Em Salve-se Quem Puder é a Débora Seco, a Vitória Estrada e a Juliana Paiva. A Vida da Gente é a Fernanda Vasconcelos e a Marjorie este ano. Então, hoje em dia, se tornou algo comum, mas na época, na década de 90, não era. Porque realmente é, vinha muito das novelas assim antigas da década de 60, 50, que os protagonistas eram só casais. Eram só casais, um homem e uma mulher protagonistas de uma dada história. Mas acho que a partir de 4x4 começou é, a evolução disso, digamos assim. Tanto que depois, né, teve outra novela do Carlos Lombardi que não era um casal sendo protagonista, que foi Pé na Jaca, né, que eram os amigos lá, né, a Fernanda Lima, a Juliana Paz, a Débora Seco, o Marcos Pasquim e o Murilo Benício, se eu não me engano. Então, qual foi a grande percussora, assim, de desse não tradicionalismo que eram mulheres protagonizando uma novela. Mas enfim, 4x4 retornou, né, o estilo de comédia no horário das 7. E você deve pensar, pô, voltou? Como assim? Porque realmente o horário das 7 é o horário tradicionalíssimo em relação às comédias, isso desde a década de 70. Digamos que a partir da década de 70, né? Acho que pode-se dizer fácil que o Cassiano Gabus Mendes e o Silvio de Abreu que constituíram essa linha de novelas cômicas no horário das 7. Mas as duas novelas anterior a 4x4 eram novelas cuja temática principal não era comédia, que era Olho no Olho, né, que tinha algo mais sombrio, e A Viagem, que além de sombrio era mística. Então 4x4 chegou para dar mais leveza no horário. Depois teve Cara e Coroa, que é, tem comédia ali, mas bem pouco também, tinha um tom mais dramático. Aí veio Vira-Lata também do Carlos Lombardi, ele voltou muito rápido pro horário das 7, uma novela só de espaço entre 4x4 e Vira-Lata já era aquela comédia mais escrachada também. Mas Vira-Lata não deu muito certo. Muitos atores pediram para sair no meio da novela, né? Como a Andréa Beltrão e a Glória Menezes e tal. Aí depois a faixa seguiu com as novelinhas, assim, algumas destoando da comédia, mas o horário das 7 segue fixo ali como o horário, assim, de novelas mais cômicas, mais leves da Globo. Continuando a falar de 4x4. Acho que a temática é muito boa, de uma se infiltrar na vida da outra, digamos assim, uma atrapalhar, né, infernizar o algoz da outra. Acho que justamente essa é uma das premissas de Salve-se Quem Puder, né? Só que o que quebra um pouco Salve-se Quem Puder é justamente que elas são obrigadas a se esconderem, digamos assim, né? E acaba, uma entra na vida da outra por pura vontade própria, digamos assim, mas 4x4 não, elas estavam no calor do momento quando tiveram essa ideia. Então acho isso mais original do que foi Salve-se Quem Puder, né? Que as três personagens elas tiveram que se esconder por conta da proteção à testemunha, elas presenciaram o assassinato de um juiz muito importante e tal. Então, acho que o Daniel Ortiz tenha se inspirado um pouco em 4x4 para escrever Salve-se Quem Puder, né? Mas, inclusive, 4x4 revelou a veia cômica da Elizabeth Savala, se eu não me engano, porque ela era uma atriz de mocinhas na época, ainda se eu não me engano. Ela tinha feito novelas clássicas, né, como mocinha.
Foi o caso de O Astro, Pai Herói, Pão Pão Beijo Beijo, Partido Alto, De Esquina pra Lua, entre outras. Ela saiu ali do estereótipo de mocinha na segunda fase de Plumas e Paetês, que era o Silvio de Abreu escrevendo, e a Marcela deixou de ser a protagonista enjoada que o Silvio de Abreu falava. Ele teve que assumir a novela que o Cassiano Gabus Mendes infartou, né? Infartou na metade da novela. Então, 4x4 ela revelou sua veia cômica que ela seguiu, né? Depois com Valcir Carrasco, só com Valcir Carrasco, né? Porque ela não fez é, muitas novelas sem ser dele. E ela voltou com a veia mais dramática em Sétimo Guardião, que ela era a grande. Enfim, ela levou a novela nas costas fácil. Mas enfim. E 4x4 revelou a Letícia Spiller, né? Que ela é uma ex-Paquita. A ex-Paquita se dão bem em novelas, né? A Mônica Fradique, a Letícia Spiller, a Bianca Ranaldi e tal. Mas enfim, continuando. Na minha categoria, né, muito bom, bom, mediano, muito ruim, ruim, pelas cenas que eu vi no YouTube, pelas cenas que eu vi no Memória Globo, 4x4 é muito boa. Eu veria tranquilamente, apesar de ser do Carlos Lombardi, eu não sou muito fã da escrita dele. E a novela foi a primeira novela a ser reprisada no Canal Viva, junto com Por Amor. Elas estrearam o Canal Viva. Ela foi exibida na íntegra entre 18 de maio de 2010 e 8 de abril de 2011, sendo substituída por Vamp, abrindo a faixa de reprises do horário das 3h30. 4x4 se pá, pinta uma re-reprise, né? Porque Por Amor já foi reprisado novamente em 2017. Então, 4x4, quem sabe possa reprisar novamente aí no Canal Vivo. Agora vamos para algumas atualizações para você que assiste o Canal Viva. A minissérie Cinquentinha de 2010 começou a ser reprisada no canal, na faixa do domingo e do sábado de madrugada, substituindo Anos Dourados. A minissérie foi escrita por Agnaldo Silva e Maria Elisa Barreto, dirigida por Wolf Maia e protagonizada por Suzana Vieira, Marília Gabriela, Beth Lago e Maria Padilha em seus respectivos personagens, Lara Romero, Mariana, Rejane e Leonor. A minissérie teria como uma das protagonistas a atriz Marília Pêra, mas a mesma na época abandonou o projeto já com várias cenas gravadas, falando que, abre aspas, depois de anos sendo sempre a protagonista, não me sinto bem como secundária. Pode ser um defeito meu, mas é como eu sou. A personagem da Suzana é a estrela absoluta da minissérie, e na hora de gravar, percebi que isso não daria certo. Achei melhor sair agora do que depois, com o trabalho mais adiantado. Fecha aspas. Na época, o autor Agnaldo Silva fez questão de contar cada cena que as protagonistas tinham. E, segundo ele, cada protagonista tinha a mesma quantidade de cenas. Na época, Marília Pêra já tinha entrado na minissérie substituindo a atriz Renata Sorrah, que foi convidado pelo autor, mas não pôde aceitar o convite por estar gravando na mesma época um filme. Por fim, a personagem ficou com Beth Lago. De Cinquentinha, surgiu o spin-off Lara com Z, esse sim protagonizado somente por Suzana Vieira, interpretando novamente Lara Romero, e que foi exibida no ano de 2011. A versão original do Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibida entre os anos de 1977 e 1986, inspirada na versão exibida na Rede Tupi entre 1952 e 1963, será reprisada no Canal Viva a partir do dia 1º de março, no horário das 10 horas da manhã. Aquela versão original, né? A original das originais, com a Zilka Salaberry, a Dercy Migliacco, José Maia, Dorinha Durval, Estela Freitas, Catarina Bidala, enfim, Tunico Pereira, Canarinho, um grande elenco, um grande clássico que a gente poderá acompanhar no Viva novamente a partir do dia 1º de março, às 10 horas da manhã. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no último especial dessa série dos especiais pendentes do ano de 2020, que será sobre a novela Marrom Glacê, de Cassiano Gabus Mendes. A gente se encontra numa próxima, um forte abraço, saúde!